Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, hoje um vídeo diferente. Sobre o alinhamento do Opala. Isso aí, alguns chamam de alinhamento, outros chamam de geometria. Eu considero tudo a mesma coisa, mas o importante é que o serviço foi executado. Bastante dica aí, espero que vocês gostem. E se vocês gostarem desse vídeo, o que faz? Tem que dar um like no vídeo. Se gostarem muito do vídeo, o que faz? Tem que se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E também deixar o seu comentário. E se você gostar muitíssimo, o que faz? Tem que compartilhar o vídeo e também seguir a gente no Instagram. Isso aí, vamos pro conteúdo. Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, então, agora falando da minha profissão, que eu atuo no dia a dia, né? Tô aqui com o Opala na rampa já, falta bastante coisa de montagem, mas a gente vai fazer o pré-alinhamento dele. Já fiz as leituras, estou utilizando equipamento 3D, tem uma leitura muito precisa esse equipamento, gosto bastante de trabalhar com ele. Antes de nós fazer o alinhamento, alguns detalhes precisam ser observados. Por exemplo, o Opala está com as 4 rodas iguais. O que isso interfere? Se tiver uma roda com um offset diferente, ou seja, uma roda que for mais para fora do carro ou mais para dentro, ele faz uma leitura errada, né? Se tiver uma roda diferente das outras 3. Segundo, o Opala está com os 4 pneus da mesma medida, tá? Se eu tiver um pneu mais baixo de um lado do que do outro, o aparelho vai fazer uma leitura errada e eu vou fazer uma correção errada também. Pode ser 2 medidas na frente e 2 medidas atrás. Não é o ideal, mas pode, tá? A diferença fica mínima. Mas se eu tiver aqui na frente um de cada tamanho, ou lá atrás um de cada tamanho, dá bastante diferença. Terceiro, a suspensão está toda revisada. Eu sei que nesse caso foi desmontado o quadro inteiro, foi tirado, conforme vocês viram no vídeo anterior, foi pintado, foi trocado todas as buchas, foi feita uma revisão completa, então sei que a suspensão está ok. Quarta coisa que foi observada antes de nós fazer o alinhamento. No caso do Opala é meio difícil isso acontecer, mas o setor está dividido bem no meio, tá? Por que eu falo isso? Porque se for um carro com direção com a setor de direção com cremaleira, se for mexido em setor, tem que observar se eles colocaram no meio, ou seja, foi dividido a mesma quantidade de volta para os 2 lados. Já peguei muito caso mesmo, de carros que vieram de oficina ou já estão andando há bastante tempo desse jeito, que dobra mais para um lado do que para o outro. Então, teria que fazer essa correção. Alguns casos a gente consegue corrigir aqui, outros tem que voltar para a oficina para acertar isso, tá? No mostrador, eu tenho aqui que a situação está feia. Esses 2 do canto são o caster. Esses medidores são da direita e esses medidores são da esquerda. O caster está bem mais positivo do que deveria. Cambagem está bem positiva e convergência, esse lado aqui, muito fechado. Esse lado até está ideal, mas ele vai oscilar. Voltando aqui. O sistema que eu uso que é o sistema de graus minutos, não é medido em milímetros. Ou seja, cada 60 minutos vai aumentar 1 grau. O que pede de fábrica de caster? De 3 graus e 30 minutos até 2 graus e 30 minutos. Ou seja, eu tenho 1 grau de liberdade aqui. O carro está com 3 graus e 48, ou seja, quase 4 graus. Então eu vou ter que mexer alterando este valor aqui. Primeiro a gente vai ver o caster, depois a cambagem, depois a convergência, tá? Essa ordem aqui é importante a gente respeitar, porque depois vai dar mais trabalho para nós. O caster do Opala tem 2 maneiras da gente ajustar. Primeira maneira é através
desta regulagem aqui. Se vocês observarem, essa barra já está no fim da rosca aqui e tem bastante rosca para cá. E isso faz sentido com aqueles 3 graus e 48 que a gente viu lá. Agora eu vou frouxar essa porca aqui e vim apertando essa, fazendo o movimento para trás dessa barra até aqueles 3 e 48 ficar do meu agrado. Depois vou fazer a mesma coisa deste lado aqui. Não consigo filmar porque minha excelentíssima esposa, que me ajuda, está grávida e eu não vou pedir para ela ficar abaixada aqui me filmando. Então, vou fazer essa regulagem aqui e depois eu mostro para vocês o resultado que a gente obteve lá. Então, o ângulo caster é esse ângulo formado aqui, ó. No caso do Opala, é preso por um pivô superior e um pivô inferior. O ângulo formado por esse pivô vai ser o caster. Se ele for perpendicular ao solo, formando esse ângulo de 90 graus, o ângulo é 0. Se eu diminuir este ângulo aqui, o caster se torna positivo. E se aumentar esse ângulo, o caster vai ser negativo, tá? Quanto maior o ângulo caster, depois vocês forem ver, quanto maior essa inclinação aqui, mais estabilidade nas curvas, porém mais pesado fica o volante. Se ele for um caster negativo, com esse ângulo maior que 90, né? Dá instabilidade no carro. Geralmente carros batidos de frente tem o caster negativo, que não seria no centro nem positivo, mas seria essa roda como se a roda fosse para trás. No caso do Opala existe regulagem. Vocês podem perceber que a distância aqui e aqui está muito diferente. Então nós vamos ter que fazer o ajuste, mas pode ser comparado também por aqui, mas isso é distância entre eixos. Vocês acompanharam a explicação do que é o caster? Já fiz o ajuste aqui, deixei com 2 graus e 40 e 2 graus e 46. Esses valores aqui vão oscilar muito ainda até nós fechar o restante aqui. Vocês perceberam que quando eu mexi no caster aqui, a convergência já saiu fora? Então, quando nós mexer na cambagem aqui, também vai sair fora. Detalhe, não é todos os carros que têm ajuste de caster, tá? Mas é necessário que os dois valores estejam muito próximos, tá? O carro sempre vai puxar para o caster que tiver mais negativo, ou seja, se eu tiver este caster mais negativo que este, o carro tem a tendência de puxar para a esquerda e vice-versa, tá? Então aqui é um dos detalhes que faz o carro puxar. Agora vou mexer na cambagem, vocês vão acompanhar uma explicação do que é a cambagem e vou mostrar como que faz a regulagem da cambagem do Opala. A cambagem então é medido pela essa inclinação da roda aqui. Fazendo de forma bem grosseira, é medindo se ela está no nível neste sentido. Claro que usando um simples nível, é como se a gente fosse medir rosca de parafuso com uma trena. É uma medida bem grotesca, né? A gente precisa de uma medida mais precisa. Cambagem em 0. Este ângulo aqui vai ser 90 graus, vai ser exatamente perpendicular ao solo. Cambagem positiva vai ser este ângulo menor. E cambagem negativa seria este ângulo maior, né? A maioria dos carros trabalham com cambagem negativa, o que dá mais estabilidade. Com o carro erguido, sem a roda,
eu frouxei 2 parafusos que vão aqui atrás. Eles prendem essa barrinha da bandeja, tá? Tem que tomar cuidado que a suspensão do Opala tem que estar montada certa, porque essa barrinha tem lado, pivô de cima tem lado, bandeja superior tem lado, bandeja inferior tem lado. Se montar do lado contrário já vira uma bagunça. Como esse carro foi mexido, toda a suspensão, foi tirado os calços que tinha. Vou adicionar calços para ficar a cambagem mais negativa. O calço que eu vou utilizar aqui é de 1,5 mm e vou fazer um teste se vai ficar bom, se vai precisar mais calço, se for muito grosso esse calço. Então eu vou fazer um teste. Então eu vou colocar o calço aqui atrás, com a mão vai ser difícil, e depois vou apertar o parafuso e fazer a leitura novamente, até achar a posição certa que me dê uma cambagem agradável. A cambagem desse lado já está quase ideal. O que pede de fábrica é exatamente 0 graus, ou seja, perpendicular ao solo. Ficou em 0,5, então uma diferença pouca que ainda pode ser ajustada, mas eu não vou ajustar agora. Para vocês perceberem, conforme eu mexi na cambagem, a convergência foi para quase 1 grau, né, positivo. Usei calços, um calço de 3 mm e um calço de 1,5 mm, ou seja, foram 4,5 mm de calço. Isso não é preocupante, na verdade. Se tratando do Opala, isso é muito bom, na verdade. Por quê? Porque o Opala tem costume, e é um dos defeitos dele, desse quadro aqui, ir fechando e com isso não dando mais cambagem. E a cambagem dele, para ficar positiva, é tirando o calço. Então, para nós deixar ela um pouco mais negativa, nós adicionamos calço, e para deixar positiva, nós tiramos o calço. Se um Opala tiver com a cambagem negativa e não tiver nenhum calço, aí já é preocupante, porque teria que gabaritar essa suspensão aqui. Então, ele tendo calço, ele tem recursos de regulagem ainda. Por mais que, como a suspensão é nova, esse carro não foi andado ainda, tá alto, tá bem alto ainda, ele vai dar uma baixada ainda assim que for assentando as molas, os calços de mola, as buchas, ele vai oscilar um pouco a altura e vai oscilar também essa regulagem que a gente vai deixar. Conforme eu mexer nessa aqui, essa aqui é capaz de compensar, tá? Então eu vou fazer esse lado agora, a cambagem, e depois a gente finaliza com as convergências. Essa convergência aqui está bastante alta, mas a gente vai fazer primeiro a cambagem. Olha só, pessoal, para vocês verem como que vai oscilando as coisas. O caster já veio para 3 graus. Você lembra que ele estava em 2,40? Exatamente, oscila bastante. Você lembra que essa cambagem estava em 5 positivo, 0,5 positivo, agora ela veio para 3 negativo. A mesma quantidade de calço que eu coloquei desse lado, eu coloquei desse lado e ela veio no limite, ó, 0,14 negativo. O limite seria 0,15. Mas o ideal é nós deixar os dois o mais próximo de zero possível. Esse aqui próximo de zero estaria até que ok, mas esse aqui não dá para deixar. Só que tem uma questão, está muito alta essa convergência então talvez não, com certeza nós mexendo nessa convergência vai alterar essa cambagem, tá? Vocês vão acompanhar aí uma explicação do que é convergência, mas como a gente faz ela. Aqui nos terminais de direção a gente afrouxa
esses dois, na verdade, afrouxa esse parafuso e esse parafuso aqui e gira essa barrinha. Para um lado ela vai positivar e para o outro vai negativar. O mesmo eu faço deste lado, até as convergências ficarem próximas do ideal ali, que seria 0,2 positivo. A convergência então seria este ângulo aqui, ó. Se nós fosse traçar uma reta da roda de trás até a roda da frente, seria para onde a roda está apontando. Ou seja, elas têm que apontar para frente, não pode ser apontar para o lado, nem para o lado interno, tá? Convergente quando a parte dianteira das rodas estão para dentro e divergente quando a parte da frente da roda está para fora. Cada carro possui o seu modelo de suspensão e a sua regulagem, mas a convergência seria este ângulo, as rodas apontando para dentro ou apontando para fora. Após realizar a convergência, essa cambagem já ficou bem melhor. Na verdade, ficou por finalizado isso aqui. Você lembra que oscilou bastante o caster? Suspensão do Opala tem isso daí também. Antes a diferença tinha ficado 0,4. Então depois de nós realizar todos esses ajustes, ficou uma diferença de 0,23. Não é preocupante, uma diferença pouca. Até meio grau, que seria 0,30, não tem problema nenhum. Mas como eu falei antes, nesse caso aqui ele puxaria para a esquerda, que esse caster ficou menor que esse aqui, tá? Mas a gente tem que olhar também a cambagem. Cambagem, ela pede 0, ficou 0,1 negativo. Se ficar assim, está excelente. Essa aqui ficou 0,3 positivo, também está excelente, mas daria para deixar essa direita um pouco mais negativa. Por quê? Porque geralmente a dianteira direita gasta mais pneu por fora, pode cantar pneu nas curvas, tá? Então, para prevenir a dianteira direita, eu deixaria um pouco mais negativa. Se ficasse igual essa, ok, mas assim eu já me dou por satisfeito nesse momento. Cambagem sempre vai puxar para o lado que tiver mais positivo a cambagem. Então, ele nesse caso, teria que puxar para a direita. Se no caso ele puxa para a esquerda, aqui se compensaria, tá? Isto só olhando a tela sem dar uma volta com o carro, porque tem outros fatores também. Convergência, deixei um pouco mais fechado, né? No limite aqui que pede, que é 0,5. Por quê? Porque não é o alinhamento final ainda. Esse carro ainda tem muita coisa para montar, tem que levar para lá, para cá, para levar para elétrica, tem ar-condicionado, tem polimento. Então, conforme a gente vai andando, a suspensão for assentando, depois que tiver tudo pronto, a gente vem e confere o alinhamento novamente, porque sempre surge algo para realizar, desde suspensão, enfim, freio, algum ajuste assim. Então, a hora que tiver finalizado, a gente vem e confere o alinhamento, a geometria dele novamente. Mas esse pré-alinhamento aqui já está muito melhor do que aquele. Corrigindo, já está bem melhor do que quando a gente colocou ele em cima da rampa e fez a primeira leitura. Nesse estado aqui, ele já estaria excelente de andar. Por mais que não possa fazer um teste agora, porque ele está sem componentes essenciais, como para-choques, faróis, sinaleiras, piscas. Então, eu vou encerrar este meu serviço de alinhamento por aqui e vou aproveitar e vou descansar um pouco neste sábado. Mas espero que vocês tenham conseguido entender um pouco de como se alinha um Opala corretamente. Opalão alinhado, bastante trabalhoso. Eu pego muito carro, né, que está com alinhamento fora, bastante carros mal alinhados, e o Opala é um pouquinho chatinho de fazer, mas não impossível. Observando alguns detalhes ali que eu falei, suspensão em dia, algumas coisas assim,
a gente evita muito problema. Não dá muito tempo de serviço, mas é um tempinho considerável. Mais ou menos 2 horas, né? Então mais ou menos 2 horinhas ali eu alinhei o Opala. Um pouco mais demorado com um carro simples, mas fiz tranquilo, sem pressa, mas bem no capricho. E conforme eu falei, depois a gente vai fazer um novo alinhamento a partir do momento que ele estiver mais amaciado. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Continue acompanhando nossos trabalhos aí e até a próxima.